dia. Vamos falar um pouco aqui sobre o direito à moradia e a pandemia que nos assola. Século XXI, 2021, ainda assola a pandemia, né, no mundo inteiro há quase 2 anos. Então, nesse sentido, o direito à moradia e a pandemia, no caso... Pois não, doutora Laura, uma boa tarde. Então, um prazer tê-la aqui. Vamos falar um pouco aqui, uma conversa sobre o direito à moradia, a Constituição da República de 88, a pandemia que nos assola e o tempo rege acto, ou seja, o ato, o fato, o direito no tempo e no espaço. O direito à moradia, como vocês sabem, o direito à moradia é uma garantia constitucional como um direito social, não é valor. Eu sempre falo isso porque há um equívoco primeiro em relação ao termo ponderação. A ponderação dos valores é no sentido de ponderar, mas a ponderação de valor não é sentido de valor axiológico, e sim ponderar a norma jurídica e aqueles princípios e, no caso, e as regras. Aqui falo do princípio, né, do direito à moradia. Mas o principal de tudo aqui é falar do princípio, lá na nossa Constituição da República, do princípio da dignidade da pessoa humana. É claro que temos os tratados internacionais, direitos humanos, que o Brasil, como democracia, ele se reporta. E a Constituição de 88 se reportou a esses diplomas, a esses diplomas internacionais, direitos humanos e a questão da dignidade da pessoa humana, dentre eles os direitos sociais e inserido o direito à moradia. Tá? Não vamos falar aqui pormenorizadamente sobre vários princípios, mas o primeiro, porque essa conversa aqui de sábado é bem... não quero cansá-los, eu também não, né, nós merecemos um determinado descanso, né, no fim de semana, mas o que me causa tristeza é a questão de uma moradia digna, em que realmente, de fato, o direito ele pode auxiliar e ajudar um pouco em relação a propiciar talvez uma melhor interpretação do que seja o direito à moradia, do que se pretende com esse direito inserido na Constituição da República, esse direito social. Esse direito social ele está lá para nos proteger o cidadão, não o cidadão, também o cidadão estrito sensu, né, como nós, que nós podemos votar e ser votado, mas o cidadão no sentido amplo, mesmo aquele que não tem um título de eleitor, aquele que não tem uma certidão de nascimento. Pasmem não, que vocês sabem que há pessoas, que não tem uma identidade, não tem ainda aquele princípio, outro princípio que é o direito ao nome. Mas, voltando aqui para o direito à moradia, o direito à moradia o direito, considero, não só eu, como vários, todos nós, né, pelo menos devemos considerar como um direito de prima facie.
Não é aquele direito social que no início, aliás, no início, quando os doutrinadores tiveram uma abordagem de interpretação do texto constitucional, o direito social como aquele que está lá, mas não é uma norma. Não, é uma norma, o direito social é uma norma. É uma norma em abstrato e, os princípios e as regras nos casos concretos, e eu tenho a norma e a espécie princípio e a espécie regra. É isso? Então, nesse direito à moradia, a minha tristeza é de que, inicialmente, essa questão na minha opinião, o direito, ele deva ser inserido como educação nesse sentido, lato sensu e stricto sensu, no sentido de que o direito ele deva ser propagado, não é? Fomentado no sentido educacional, né? No sentido pedagógico, né? Dos primórdios do entendimento de pedagogia e educação. A pedagogia quer dizer o quê? Quer dizer carregar uma criança. Quem é que carrega uma criança? Um adulto. Então, é a educação do adulto para uma criança. Aquela educação lato sensu, né? Na família, em todos os sentidos de família hoje, século XXI, né? A família vocês sabem que pode ser de uma pessoa, não importa. Nesse sentido de família, o sentido, no caso aqui, do ramo do direito, que com os estudos nem mais direito de família, é o direito das famílias nesse sentido. Por isso, essa nomenclatura, direito das famílias. Então, a educação lá do adulto, né, carregando uma criança. A educação lá ainda lato sensu. Lato sensu não é uma educação por um expert, um pedagogo, e sim alguém, né, no caso, pai, mãe responsável, alguém, vó, avô, o que importa é nesse feito de sentido de denominar hoje 2021, família, no sentido de educar, no sentido lato sensu. Não há necessidade da educação nesse sentido estrito da questão da família. É claro que é fundamental um educador no sentido estrito sensu, que é o professor que irá professar algo nesse sentido educacional, porque ele é o profissional qualificado para tanto, na minha opinião. Né? É claro que o próprio direito irá abordar, no sentido realmente do estudioso do direito, estudante, o advogado, advogada, né, todos os atores, né, os intérpretes do direito, no sentido de que há essa educação, como hoje se fala e será discutida, que é o homeschooling. Aí é outra questão, especificamente seria uma abordagem para vários dias, semanas e anos, né? Minha opinião hoje é uma, poderia lhes dar outra opinião daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, se eu aqui pretendo, né, estiver aqui nessa minha jornada na Terra. Mas, nesse sentido interpretativo, a questão do homeschooling não seria só daquela pessoa, no caso, educadora no sentido estrito sensu, né? Seria, eu não sei como é que se faria isso, né? Eu também não vou ser sectário, no sentido de até prefiro não opinar, no sentido para não
a interpretação ser sectária, é dificultar a interpretação, mas, a princípio, eu entendo que o professor é fundamental, o expert da educação é fundamental. Eu considero, e não só eu, diversos outros, né, que trabalham, que são experts, eu não sou, mas os experts na educação, no sentido de que o professor é fundamental, né? A cátedra é fundamental. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, instado a interpretar a Constituição, ele interpretou no sentido de que a cátedra é fundamental, o direito da cátedra é fundamental, no sentido de que o professor ele vai professar, né? Professor, mestre, doutores, no sentido, aí eu digo a educação, lato sensu, mas estrito sensu no que se fala de educação, correto? Então, aqui eu não vou me alongar nesse sentido educacional, apesar de gostar muito, eu acho que deva ser abordado pelo direito, né, mas eu vou falar aqui, não vou cansá-los, eu não sei, mas parece que nós já estamos aqui. Eu não sei se a doutora Laura está aí acompanhando, mas eu acredito que eu já estou aqui, nós estamos conversando aqui, é um diálogo monólogo, mas não deixa de ser diálogo, porque temos o chat, né? Mas eu acredito que você já esteja beirando já uns 20 minutos, né, que eu já estou aqui falando. Mas vou abordar especificamente para quem eu vou aqui deixar essa live gravada, porque foi até surpresa, eu não divulguei, mas eu acredito que essa abordagem talvez, não tenho certeza, mas me parece um pouco necessária, né, em relação à questão da moradia, porque, primeiro, é a questão, todos sabem que a confusão e o equívoco que se faz, a interpretação do estudioso do direito e o senso comum também em relação ao que é moradia e o que é propriedade, que são institutos totalmente diferentes, né? Embora um complemente o outro, mas no sentido terminológico, a moradia, nós temos ali a dignidade da pessoa humana. Na moradia eu tenho que ter o meu direito. Pois não, boa tarde aqui, doutor Tiago. Nós estamos abordando aqui o direito à moradia na pandemia, que um princípio, né? Um princípio, norma jurídica, princípio constitucional, um direito social, mas ele deve ser observado e empregado as políticas públicas tanto para os entes, né? União, Estado, Município, são concorrentes em relação a esse dever de prestar esse direito social especificamente, que é o direito à moradia. Não é isso? Então, voltando, essa questão da moradia é justamente a dignidade da pessoa humana. A moradia significa o ânimos de habitar aquele local com o mínimo, né? O mínimo não, com dignidade da pessoa humana, com acesso à higiene, às instalações com uma iluminação. Eu tenho que ter a saúde, eu tenho que habitar esse local, né? Só para exemplificar para vocês, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu estou um bairro próximo ao centro, próximo ao bairro. Eu estou aqui por Santa Teresa,
estou próximo ao centro, estou próximo a Lapa, Botafogo, né? Aqui a Terra do Flamengo e bom, na cidade do Rio de Janeiro. Então, as cidades, né, no caso que eu vivencio, é a cidade do Rio de Janeiro, cidade também o interior, mas a cidade fica mais veemente a questão da moradia, no sentido de que, com a pandemia, por isso que eu coloquei aqui o direito à moradia, a pandemia, não para chamar atenção, para que as pessoas assistam, né, o que eu estou aqui, essa conversa, né, que eu estou querendo compartilhar com vocês, mas sim porque é premente a questão da pandemia, ficou mais premente na cidade, nas cidades. Acredito que a maioria das cidades do Brasil. Eu tive, eu acho que, claro, antes da pandemia, em BH, já por várias vezes, vários anos, e quando eu presenciei, né, realmente a tristeza foi tamanha em relação às pessoas na rua, né? Porque eu, sinceramente, eu me nego a falar morador de rua ou situação de rua. Parece que substitui, né, a situação de rua que seria provisória. Né? Até em situação de rua, provisória não vai estar lá. Vai estar, eles vão, as pessoas, nós vamos estar lá, nós seres humanos. Estaremos lá na rua se não observarmos, primeiro, na minha opinião, a educação lato sensu e a educação estrito sensu. E nesse caso aqui, com a Constituição de 88, bem antes, aliás, da Constituição de 88, né, os tratados internacionais de direitos humanos e outros diplomas, no sentido de que a Constituição de 88 veio a, entre aspas, positivar o princípio do direito à moradia, correto? Então, as pessoas, nós, seres humanos, temos que ter a dignidade da pessoa humana, e uma delas é o direito à moradia. Essa questão que teve, inclusive, foi uma abordagem numa elaboração textual, né, que chamavam de redação, né, que hoje o mais correto seria uma elaboração textual, foi nesse sentido, né, dos invisíveis. Né? Agora, tudo bem, eu tenho lá essa questão que a medida, né, e a avaliação, que também é totalmente diferente, medir e avaliar, aqui já é uma conversa para uma outra live, né, avaliar o estudante, né, no Enem em relação a essa questão do invisível, que tem tudo a ver com o direito à moradia. Agora, esse mesmo estudante, ele terá que ter o acesso, maior acesso às próprias políticas públicas, no sentido da educação, dele ter acesso aos conteúdos em que forme para que ele faça uma elaboração textual, né, a antiga redação, de uma forma contextualizada com o que estamos abordando aqui. Que eu acredito, aí é necessário, porque é difícil saber o que o avaliador quer, porque é preciso ter uma medida, né, isso? Então, porque eu tenho aqui essa xícara, né, de café, e eu tenho aqui um smartphone, né? Eu tenho aqui, vamos exemplificar, aqui eu tenho a xícara de café com uma medida, não é isso? E aqui o smartphone eu tenho como uma avaliação, entendeu? Então, o avaliador, ele tem que ter uma medida, um padrão mínimo de rendimento, né? A conduta,
Então, existe na educação, na pedagogia, aqui, as formas, né, os métodos de como esse avaliador irá abordar. Então, aí já é uma outra coisa, é por isso que é difícil essa questão da avaliação, é preciso ter uma medida, então não se dá para falar. Mas o que me parece invisível seria as pessoas que são de fato invisível, né? Que nós passamos durante como transeunte, né? Nas cidades, e as pessoas estão literalmente jogadas na sarjeta, né? Na sarjeta, pessoas como nós, né? Seres humanos, da mesma forma. Da mesma forma. Porque não adianta, porque assim, uma pessoa me disse, é muito fácil, não é muito. É fácil sim, até falar. Né? Não é fácil, é difícil falar, mas acontece que a questão, por exemplo, eu estou aqui me dando um beliscão aqui, eu estou me apertando, então a dor que está sentindo sou eu que estou sentindo. Quanto mais apertar, mais dor eu vou sentir. Dor. Eu vou ter o estímulo, não é isso? Né? Neurológico, né? Eu tenho as vias, né, denominadas vias aferentes e as vias eferentes. Então eu vou estimular o meu cérebro para sentir a dor. Então eu que estou sentindo a dor. As pessoas que estão me ouvindo, né? No caso, vocês, ou então eu vou dizer, aquela pessoa como nós que está na sarjeta ali, né, que, entre aspas, chamam de morador em situação de rua, como se estivesse correto. Eu estou, o morador de situação de rua, como isso para o direito, isso não está correto para a terminologia, o direito como ciência, a interpretação e denominação dos institutos. Não existe, na minha opinião, não existe uma situação, a situação parece que não tem ânimos de morar, então não existe. Então essas políticas, para não me alongar, né, mas já me alonguei, eu peço desculpas, mas o morador de situação de rua não existe. Então ele precisa ter dignidade, todas aquelas prerrogativas e aquele direito que ele tem. Políticas públicas estão sendo realizadas. No próprio Rio de Janeiro, as pessoas estão fazendo cursos para se reintegrar à sociedade, no trabalho, emprego, porque essa dignidade também está lá na Constituição, não é isso? Não é isso? Né? É o artigo 6º, não é isso? Artigo 6º. Lá, ó. A educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, depois vem, não é isso? O transporte, o lazer, a segurança. Como temos segurança nesse dito morador em situação de rua? Não há segurança, né? Moradia. Previdência social, né? A proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. E assistência aos desamparados, as cidades, me parece, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu vejo pela TV, pelo menos eu vejo assistentes sociais fazendo, né, e uma equipe multidisciplinar para reinserir aquele indivíduo na sociedade, correto? E também me parece tem um estado aqui, no estado do Rio de Janeiro, que esses acolhimentos, né, nesses albergues, para que as pessoas tenham um direito a um banho, a uma higiene, né, porque isso está na Constituição da República. Isso aqui é um direito daquelas pessoas que estão, como dizem, entre aspas, em situação de rua. Não é isso? Então, mais ou menos esse pequeno que se tornou grande aqui, grande no sentido do porquê eu estou falando, grande no sentido do tempo aqui que eu estou aqui conversando.
Bom, então é isso para quem ficou até aqui, porque realmente não dá para ver. Eu tenho aqui a doutora Laura, né, o doutor Tiago, do doutor Carlos e outros. Não sei se vocês ainda estão aí, né? Mas aqueles que vão entrar ao longo do tempo. Mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui a live gravada e eu vou tornar a falar desse conteúdo durante a semana, na medida de que, pois não, quem bom, aqui realmente as pessoas vão entrando, saindo, não dá para saber se tem, né, a doutora Laura está aí, se tem o doutor Tiago Natal, o doutor Carlos e outros que vão passando por aqui, tá? Mas aqui o que importa é esse compartilhamento que eu entendo necessário, ainda mais durante essa pandemia que nos assola, tá? Então, um grande abraço, saúde a todos e muito obrigado. Eu vou deixar a live gravada. Eu quero aproveitar para que, se vocês não se inscreveram ainda, eu tenho um canal no YouTube desde 1913, 2014, né? Eu estou fomentando aos poucos lá o canal, então eu preciso que vocês se inscrevam gratuitamente para ajudar lá o canal, que eu tenho alguns projetos para fazer, tanto aqui no Instagram, lá no YouTube, né, para que a gente consiga que o direito, né, possa ajudar sempre com respeito às diversidades e as abordagens e a reflexão e o entendimento de porque isso é democracia. É preciso respeitar o que um fala, o que o outro fala, é preciso para que a gente interprete, porque nós não vamos conseguir, infelizmente, ou felizmente, interpretar tudo que temos aqui. Agora, nossas alegrias, nossas tristezas, isso aí a gente sempre vai ter. Uma hora a pessoa não está com bom humor, outra hora está. É bom sempre estar, né? Mas é necessário que a gente. É normal, nós somos seres humanos, estamos falando. Humano, o direito à moradia tem tudo a ver com humano, o direito dos seres humanos, direitos humanos, não é isso? Constituição, principalmente a Constituição da República, esse diploma, né, da democracia, né, que tem cada vez ser mais respeitado nesse sentido, tá? Então, eu, como falei, tem lá o meu canal no YouTube, vocês se inscrevam lá e sempre vão receber notificações quando tiver um vídeo novo. E aqui, se puder, uma opinião, eu vou deixar aqui o vídeo gravado. Deem aqui quem assistiu, quem vai assistir, se conseguiu assistir até aqui, né? Teve a paciência, eu até falei de paciência para assistir até aqui. Então, se gostar, pode curtir, por favor, e compartilhar, né, com os amigos, amigas. E se quiser salvar também, eu agradeço, que ajuda aqui a fomentar aqui o Instagram, é isso, esses compartilhamentos. Então, um grande abraço, um bom final de semana e até o outro vídeo. E eu estou aqui, é só se eu puder auxiliar em alguma coisa, se eu também me permitir ser ajudado, eu agradeço. Tá, no sentido de conteúdos aqui, para que facilitar nosso entendimento do direito e que esse mesmo direito possa auxiliar as pessoas, né, as pessoas, os que chamam do direito e as pessoas que não são do direito também. É claro que o perfil aqui é mais para aquele que é do direito, porque não é complicado, mas não quer dizer que não tenhamos projetos voltados para o senso comum, ou seja, as pessoas de uma forma geral,
para que esse direito, na abordagem do direito, seja de uma forma que as pessoas compreendam, porque, na minha opinião, quando se fala em justiça multiportas, bom, o judiciário acolhedor, claro, deve ser, porque o Estado juiz tem o dever, né? E todos nós temos o direito subjetivo de provocar, né? De exigir do Estado da jurisdição. Agora, é necessário que o direito seja propagado também para as pessoas que não são do direito, para a interpretação melhor de nós, principalmente da Constituição e os outros diplomas legais, né? Não adianta ficarmos opinando no sentido, não adianta opinar, né? Opinar no sentido de que o direito é eminentemente, no Brasil, eminentemente positivado. Não adianta, ele será que há argumentos no sentido de que temos que ter a segurança jurídica e a confiança legítima. Então, as regras, né? Vocês veem que na pandemia vários diplomas legais, eu já comentei aqui, a lei que se tornou a Lei 14.010, né? O RJET, né? Denominado pela redundância de RJET, né? Né, que a vigência, né, no tempo e no espaço, ele suspendeu várias disposições legais, vários diplomas legais, várias regras. Foi necessário uma regra para que se estabelecesse a segurança jurídica e a confiança legítima. Surgiu lá o RJET, que é a Lei 14.010, né? Bom, e a pandemia, infelizmente, ainda nos assola e teríamos que ter o quê? Um novo RJET, RJET 2, Lei 14.010, vamos supor, Lei 14.010B, ou outro diploma legal com outra numeração. O direito é positivado. Agora, eu acredito que com a Constituição aqui, ó, norma jurídica, né? E eu tenho lá, eu tenho os princípios, não Constituição e regra não. Aqui ó, eu tenho norma e princípio, né? Aqui eu tenho a norma e abstrato, e aqui eu tenho princípio e as regras. Não é isso? Tem a norma. E aí eu retiro em algumas regras também princípios ideológicas, como o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, retiro daqui, princípios também, e há uma regra, né? O CDC, né? O CDC, o CDPC, né? Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, porque é protetor para poder ter equilíbrio. Então, eu tenho princípios lá no diploma legal, que é o CDC. Tivemos aqui um projeto dos 30 anos do CDC. Vocês vão ver aqui, tem que as lives estão gravadas, várias pessoas eu convidei, eu conversei, compartilhei vários conteúdos aqui no perfil, né? CDC. E eu tenho aqui regra e princípios, né? Então, os princípios lá de primeira face, que eu entendo como, né, a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia, tá? Não propriedade, que é diferente, né? Propriedade diferente, eu já falei também aqui, diferença por moradia e propriedade, mas na semana virá, durante a semana, abordarei novamente a moradia e a pandemia, talvez a live de quarta-feira, 20 horas, tá? Eu também já faço a agenda de janeiro, já convidei aqui
dois professores amigos para falar sobre vai falar sobre desjudicialização da execução, tá? E o outro professor vai falar sobre é um lançamento até de uma obra dele, teremos prazer aqui de falar também. E aos poucos vamos conversar sobre essas questões. Então, bom, muito obrigado e mais uma vez eu agradeço pela paciência de me ouvir até aqui. Grande abraço, eu vou deixar aqui a live gravada, tá? Porque eu acho que já estamos chegando a quase 1 hora, não sei quanto tempo nós estamos aqui. Um grande abraço, tá? A todos que estiveram aqui, que eu esqueci de falar, também estejam todos cumprimentados, tá? Uma grande honra e um imenso prazer de coração tê-los aqui e obrigado por eu ter essa oportunidade de compartilhar essa tristeza que sinto, né, quando eu vejo realmente as pessoas chamadas situações de rua, que várias delas eu converso, tenho amigos, né? Essas pessoas, eu procuro ajudar na medida do possível com uma conversa, somente uma conversa, a conversa é essencial, né? Pessoas que já me ajudaram também, né? Até próximo eu precisei de uma ajuda, um senhor que vive numa erroneamente chamada situação de rua. Ele me ajudou, eu não pedi, ele me ajudou, né? Eu estava necessitando de transportar algo, objetos, né? Para fazer, parece que é um pallet, né? Para fazer coisa de artesanato, para colocar plantas, né? Ornamentação. Ele me ajudou, ele faz a reciclagem, né? Aqui principalmente aqui nas ruas de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, para mim, na minha opinião, é formidável, né, a questão do meio ambiente, já se faz há muito tempo, né, mas é um invisível, né, não para mim, não para vocês, mas para muitas pessoas ele é considerado uma pessoa invisível, né, jamais será, na minha opinião, para mim, não. Por isso a minha tristeza, por não ser invisível de fato. Então, me ajudou. Então, várias pessoas, cada uma de uma forma, né? Outras pessoas. Um senhor próximo ao Museu de Arte Moderna, um aeroporto aqui, o Santos Dumont, que eu estou bem próximo, Santa Teresa, mas tudo muito próximo. Um senhor, né? Muito interessante, chamam ele de Barba, né? Não, mas é interessante, o senhor de São Paulo, ele está aqui não sei se ainda está, mas estava, né? Até, pelo menos, eu vi até durante a pandemia também, conversei com ele, mas assim, ainda não sei se ainda está, mas um senhor, sabe, é um senhor, né? Um idoso, né? Educado, né? A educação é lato sensu, mas nessa denominada erroneamente situação de rua, e ele tem o direito à moradia, né? Então, não vou me alongar mais, e eu quero, então, aqui um grande... pois não, grande Léo, tudo bem? Eu deixei aqui gravado, né, o direito à moradia, o direito à moradia, a pandemia, né? Esse instituto está lá no artigo 6º da Constituição da República e não se pode confundir com o direito à propriedade, que é totalmente diferente. E esse direito à moradia está ligado à educação, como falei, e o direito à moradia, essas políticas públicas, né, os entes, tanto União, Estado, Município, as competências para fomentar esse direito à moradia. Não é isso?
que todos os integrantes da sociedade, do poder público, têm também a dificuldade, né? Eu já falei, aqui no Rio de Janeiro tem as equipes multidisciplinar para que esses moradores, erroneamente, na minha opinião, em situação de rua, eles estão lá para, pois não, a Thaís, né? Bom, os perfis que vão entrando aos poucos aqui, eu vou deixar aqui a live gravada, que me parece que eu já estou aqui, eu acredito que já vai fazer 1 hora, ou até já passei de 1 hora e o Instagram vai me tirar do ar, tá? Então, na semana vamos falar, na live, às 20 horas, vocês estão convidados, vamos falar aqui especificamente do direito à moradia, a pandemia e uma contextualização com a propriedade, o direito à propriedade na Constituição da República, né? Artigo 5º, artigo 6º, aliás, o direito social, e a pandemia que nos assola, mais específico. Não falo em pandemia para que todos vocês assistam, não. Porque existe, de fato, essa situação que está mais premente, né? Próximo aqui à Praça da Cruz Vermelha, se vocês forem até a Praça da Cruz Vermelha, vocês vão ver os moradores nessa, entre aspas, situação de rua, centenas de pessoas, dezenas, centenas de pessoas, né? Pessoas que estão nessa situação que ficou mais aflorada com a pandemia, né? Com a pandemia, tá? Então, isso, e muito obrigado, agradecido por vocês me ouvirem e, repito, a paciência de me ouvir até aqui. Um grande abraço, eu vou deixar aqui a live gravada, então se puderem curtir, se gostarem, comentar, tá? E salvar para ajudar aqui o perfil. Um grande abraço, tchau, bom final de semana a todos.